você chegou aqui e esse não é um canal oficial do Master Podcast. Pode continuar assistindo numa boa. Não se esqueça de se inscrever no canal oficial, Cortes do Master Oficial, e veja a entrevista completa também. Eu vi que você falou do auxílio emergencial, é legal a gente falar sobre isso. Você acha que dá para estender esse auxílio? Você acha que foi uma besteira ou foi um acerto? O que é legal? Dá um bom corte, o auxílio emergencial. Na verdade... Porque todo mundo se cadastrou, né? Todo mundo se cadastrou, inclusive quem não deveria. Até mais do que a população, né? Eu acho que foi isso. Hoje a gente tá assim, com metade da população vivendo no auxílio emergencial, né? É bastante. O que eu acho é o seguinte, renda mínima, né? A ideia de renda mínima, né, que deu origem ao Bolsa Família, ao auxílio emergencial, ela é uma ideia liberal. Poucas pessoas sabem disso, é uma ideia liberal, né? Quem idealizou a renda mínima pela primeira vez foi o Milton Friedman, professor da Escola de Chicago, Prêmio Nobel de Economia, no livro Capitalismo e Liberdade, porque ele dizia o seguinte: a maneira mais eficiente de ter um programa social que não gere o efeito contrário às suas intenções é o seguinte: qual que é o problema do pobre? O problema do pobre é que ele não tem dinheiro. Qual que é a solução mais simples e mais direta, com menos burocracia? É dar dinheiro. É pra ele fazer o que ele bem entender. E qual que é o problema das políticas públicas que você tem no Brasil, por exemplo? Qual que é o objetivo da Previdência? Garantir que o mais pobre não morra de fome quando ele vá se aposentar, quando ele fique velho. Qual que é o efeito da Previdência? É o contrário. É o mais pobre trabalhando a vida inteira para pagar a aposentadoria de quem é mais rico. Educação pública. Qual que é o objetivo da educação pública? O mais pobre tem um lugar para ele estudar decentemente. Qual que é o efeito da educação pública? Só 2% de quem tem uma renda familiar per capita de até R$250 consegue entrar numa universidade pública. Agora, quem tem uma renda familiar per capita de R$20 mil, como o Lorde bem falou, USP, Unesp e tal, é só quem fez cursinho, é só o cara que estudou em boa escola que consegue entrar. E qual que é a prática da educação pública? É o mais pobre pagando pela educação ou da classe média ou das classes mais altas. Então, o que o Milton Friedman falava? Acaba com tudo isso e dá renda mínima, que é o que eu acho que deve ser feito. Dá pra fazer corte hoje em salário de deputado, de senador, de juiz, de promotor, cortar a renúncia fiscal, cobrar a mensalidade de universidade pública e transformar tudo isso em renda mínima. Renda mínima, você diz, dá uma mesada pra todo mundo. Mas essa mesada, você dando uma mesada, você não vicia a pessoa a ela não querer trabalhar. Por exemplo, quando um estelionatário ele aplica um golpe, ele conseguiu a graninha dele, ele se sente confiante para aplicar outro, e outro, e outro. O cara, quando tá na rua, pede um cascalinho, né? Um mendigo pede um cascalinho. Mendigo não pede dinheiro, né? Quem pede dinheiro é mais o pedinte, ele pede. Cada vez que você dá, ele se sente à vontade para pedir mais e cada vez ele acha que ele vai pedir mais. Então, você acha que isso não atrapalha quando você dá uma coisa, não atrapalha, não ter que alguém dar algo em troca para ser saudável a ajuda? Concordo, eu acho que você precisa... O que eu acredito que precisaria ser temporário, não no sentido de... não, vai durar 2, 3 meses para todo mundo. Temporário no seguinte sentido: você vai fazer determinado curso profissionalizante, né? Você vai ser inserido no mercado de trabalho e depois que você for inserido, você vai receber durante determinado tempo, aí você deixa de receber e continua trabalhando. Porque o que acontece, por exemplo... em quem recebe o Bolsa Família. No Bolsa Família, em regra, quem recebe trabalha, só que trabalha informalmente para não perder o benefício. Porque se você assina a carteira, aí você tem o benefício anulado. Mas também o cara não vive só com aquele dinheiro, que é muito pouco. Então ele trabalha informalmente, né? Ele faz bico, ou mesmo ele trabalha numa empresa só que sem assinar a carteira. E aí, qual que é a solução, né, que o Milton Friedman dá para esse problema? É fazer imposto de renda negativo, né? Então, conforme você vai trabalhando em empregos de baixo salário, você tem uma complementação de salário por parte do governo. Até que você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você não tem um desmame abrupto, assim. Você não é que do nada vai parar de receber o benefício. Não. Você tem um salário de R$500, você vai ganhar mais 500
de imposto de renda negativo do governo. Então você vai ter R$1.000 por mês. Se você ganha 400, aí você vai receber 600. Se você ganha 700, você vai receber 300. E vai, até você conseguir sair que os seus rendimentos são altos o suficiente para não valer mais a pena você receber o benefício. Mas isso já foi feito em outros lugares do mundo ou não? Tem experiência de imposto de renda negativo na Inglaterra, tem experiência de imposto de renda negativo no Canadá. Nos Estados Unidos, século XIX, também tem experiência de imposto de renda negativo. Nos Estados Unidos já não existe mais. Mas tem experiências que funcionaram. E outra coisa, por que não pega, não faz que nem nos Estados Unidos, lá no lugar de dar, não bota todo mundo para fazer estrada de ferro, bota os caras trabalhando lá e paga todo mundo. Não é um sistema bom? Esse é o tipo de programa que é uma boa intenção, mas que na prática gera um efeito deletério, gera um efeito negativo. Por quê? Porque muitas vezes, olha só a burocracia pela qual você vai passar. Para você fazer uma obra pública, para o cara trabalhar nela, você vai precisar fazer uma licitação para aquela obra pública, você vai ter um lobby, uma disputa dos agentes políticos para falar, tá, onde vai ser essa obra? Vai ser no meu nicho eleitoral? Vai ser no seu? Vai ser onde? Então já vai ser essa disputa. Você vai nomear um diretor para fazer a gestão dessa operação, dessa obra. Aí o cara que vai cuidar da licitação, o cara que vai fazer as contratações, o cara que vai determinar os salários. Tudo isso para quê? Para você dar renda pro cara no final trabalhar. Não é muito mais fácil você cortar todo esse custo de operação? Mas é mais saudável. Você dá a grana e o cara te entrega uma estrada. O Brasil não tem estrada, não tem nada disso aí. Tudo bem, o grande problema é você fazer com que o planejamento de onde vai ser essa estrada parta do governo. E não de onde efetivamente está precisando de estrada. O Brasil precisa de estrada, todo mundo concorda. É que eu fico triste. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vejo que nos Estados Unidos e na Europa também, em 1800 e pouco, já tinha estrada de ferro em todo lugar. E aqui não tem nada. Mas as estradas de ferro dos Estados Unidos surgiram justamente quando não precisava de permissão do governo para você passar uma estrada de ferro. E no Brasil, a gente tem a herança do Juscelino Kubitschek, que é o seguinte, naquela ânsia dele de fazer os 50 anos em 5, de gerar emprego e tal, ele passou rodovia no país inteiro. Ele fez o que você está defendendo. E qual foi o grande problema? Ele gerou muito emprego, ele gerou muito crescimento econômico naquela época, ele trouxe as montadoras para o Brasil. O problema é que hoje a gente é refém do transporte rodoviário, né? Entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu me lembrei do Transportes Tycoon. Você lembra desse jogo? Não. Transportes Tycoon. Era um que você fazia... Umas ferrovias. Umas ferrovias. Tipo um SimCity de ferrovia. Mas mesmo assim,